Estamos gravando. Muito boa noite a todos que estão presentes nesse momento. Espero que mais gente venha. Tivemos muitos inscritos. Eu sou o Gabriel Cruz Carneiro. Como eu te disse, Matheus, no próximo evento eu já estaria doutorando e estou pela Universidade Federal do Amazonas. Próximo já não estará mais o Nila, estará o FAM, no meu card. E eu queria... Esse é mais um evento do nosso cronograma do semestre, da Unila, do GESLIT, mil perdões. O nosso bate-papo com o autor é um projeto que começou há um tempo a ser pensado. Eu e o Matheus, a Andresa e a Isabela, a gente foi conversando sobre isso, eu e o Matheus principalmente. E a ideia desse projeto, bate-papo com o autor, para quem é membro do grupo, para quem está acompanhando o nosso Instagram, é trazer colegas tanto do grupo GESLIT quanto de outros espaços, outras universidades, colegas do nosso meio acadêmico, da literatura e da história, para apresentar suas pesquisas, falar dos seus projetos, conhecer pesquisadores. Aqui é muito uma troca entre o nosso espaço de pesquisa, de debate, esse mundo acadêmico que a gente vive e trabalha. Gabriel Cruz Carneiro é meu nome. Muito bem-vindos os que estiverem aqui. Eu quero apresentar muito rapidamente a minha companheira de mediação, a Yasmine. Yasmine Stephanie Louro da Silva é o seu nome. E o currículo Lattes é maravilhoso, eu queria dizer. Ela atua como professora efetiva de inglês, educação básica, pelo governo do estado de Tocantins desde esse ano, o concurso que tu assumiu, imagino. Professora de Educação Infantil pela Prefeitura do Porto Nacional entre 2020 e 2024, é doutoranda em Letras, com concentração em Literatura, com a linha de pesquisa em Literatura, Cultura e Sociedade, pela Federal do Piauí. Mestre em Letras, com a linha de pesquisa Teoria Crítica e Comparatismo, pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em Literatura e Língua Inglesa, pela Faculdade de Educação São Luís, especialista em Artes e Educação Contemporânea pela Federal do Tocantins. Também é graduada em Pedagogia e Licenciatura pela Universidade do Cruzeiro do Sul, desenvolve projetos de iniciação científica, desenvolveu entre 16 e 17 na área de Historiografia Linguística, também PIBIC, em Letramento de Língua Inglesa, participa do grupo de estudos e pesquisa em Linguística Aplicada e Literaturas Anglófonas, e também é do grupo de estudo em História e Literatura da PUC de Minas, o nosso GESLIT. Eu passo a palavra para a Yasmine fazer as suas considerações iniciais e se apresentar propriamente. Oi, gente, boa noite. Então, quando eu olho a minha apresentação, eu digo, meu Deus, será que eu estou exagerando? Colocar todas as coisas que eu fiz, mas carreira é isso, né? É uma reunião de dados, é uma reunião de títulos. E mais importante no dia de hoje é que a pesquisa da Cindy encontra muito com o que eu já pesquisei. A minha formação em crítica literária, principalmente, que ela trabalha com crítica feminista. Então, é uma perspectiva também historiográfica, mas principalmente literária, utilizando o texto que é Carta à Rainha Louca. Então, quando a gente fala de feminismo no Brasil, mas principalmente história das mulheres brasileiras, o texto da Cindy traz com muita riqueza e propriedade, e principalmente propriedade, viu? Muitas das coisas que a gente vai discutir hoje. E tendo em vista que a Cindy, ela consegue no texto dela falar sobre a pluralidade brasileira, ela não fala apenas de mulheres brancas, ela não fala apenas de mulheres negras, ela fala de todas as mulheres e não de uma perspectiva geral e básica. Na verdade, ela se aprofunda muito em muitas questões e eu fiquei de queixo caído, assim, com as análises, principalmente que para um terceiro capítulo de dissertação, que é aquele que vem mais pesado a análise, a gente se vê com a história do Brasil narrado pela perspectiva literária da Maria Valéria Rezende, que é a autora do texto. Então, Cindy
de antemão, já te parabenizo muito pelo seu trabalho. Traz uma perspectiva que não é muito debatida, não. Na verdade, algumas das coisas que você fala aqui eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu pesquiso história feminina, então algumas das coisas aqui que você traz são tão relevantes que elas não são debatidas assim comumente. Por exemplo, esse termo que você trabalha, já falando das sobrantes, é um termo muito forte. E eu, como uma mulher negra, confesso que quando era criança e estudava história do Brasil, principalmente nesse período setentista, né? Setecentista, eu não lembro mais de 1700 e um pouquinho ali. Esse texto, ele traz uma perspectiva de e o que aconteciam com as mulheres que não eram brancas? O que aconteciam com elas? Qual era a perspectiva de vida delas? E você aborda com muita propriedade, parabéns. Esse texto é muito gostoso de ler e traz principalmente informações extremamente relevantes para as mulheres atualmente saberem o quanto foi preciso para a gente conquistar o que a gente tem hoje, né? Então, essa perspectiva que você traz, principalmente religiosa, tem muito de religião, mas não no sentido espiritual, mas no sentido burocrático da palavra religião. Você traz muito essa perspectiva. Então, a minha fala, eu não sei se eu dei spoilers da apresentação de Cindy, mas são algumas coisas que precisam ser introduzidas ao nosso público aqui, antes que a gente converse de fato depois da sua apresentação. E é isso, o seu texto é incrível. Eu não sei se na minha fala, é a primeira vez que estou participando, não sei se na minha fala eu me empolguei um pouco e já dei detalhes que seriam revelados só depois. Mas passa a palavra para o Gabriel e estou ansiosa aí para esse bate-papo que a gente vai ter logo após sua fala. Muito bom. Muito... Não, fique à vontade, estamos entre companheiros de trabalho, entre colegas. Bom, vou apresentar a Cindy, deixa eu recorrer ao seu currículo Lattes. Cindy Conceição Oliveira Costa, atualmente doutoranda em letras, com área em concentração em literatura, pela Universidade Federal do Piauí, e bolsista da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior à nossa querida ou nem tanto CAPES. Possui mestrado em Letras e Literatura pela mesma instituição, é graduada em licenciatura plena em Letras e Português pela Estadual do Piauí. Trabalhou como professora de gramática e língua portuguesa na rede privada de ensino em Parnaíba, também Piauí, como professora de línguas na rede pública municipal de Aroiaenses, Maranhão. Trabalha como revisora freelance de textos acadêmicos desde 2019. Tem experiência na área de letras com ênfase em literatura. E possui interesse de pesquisa em literatura brasileira contemporânea, com foco em autorias femininas. É membro do Núcleo de Estudos em Neorregionalismo Imaginário e Narratividade e do grupo de estudo de pesquisa em Literatura, Enunciação e Cultura e do grupo de estudos em História e Literatura. Quando pensando esse projeto, só um comentário rápido aqui, quando pensando o cronograma de projeto, o nome da Cindy ele surgiu muito rapidamente, porque ela está há muito tempo no grupo, e eu não sei se a Cindy lembra disso, mas a minha primeira interação no grupo em 21 foi dividindo mediação de texto com ela. Então, vi o nome dela entre os membros possíveis e pensei, por que não, né? Entrei em contato e agradeço, eu faço coro com o comentário da Yasmin, acerca da qualidade do teu texto, porque a primeira coisa que a gente vê durante a leitura do texto é o quanto é uma leitura engajante. O texto, ele praticamente se lê por si próprio, e a gente vai acompanhando o desenrolar dos capítulos. Mas deixo os meus comentários para depois. Só um panorama para quem está assistindo. A Cindy vai fazer uma fala de meia hora, apresentando a pesquisa a partir do prisma que ela escolheu para fazer essa fala. Depois volta para a gente e fica aberto a quem quiser, ou por chat ou por áudio, fazer uma questão, um apontamento, uma crítica, um elogio. Fiquem à vontade também. É importante destacar que está sendo gravado. Quem não quiser aparecer não tem problema, mas pode mandar por áudio ou mandar na lista de mensagens que a gente lê. Dito tudo isso, Cindy, fica à vontade. Você tem mais ou menos meia hora para falar sobre o seu trabalho.
Oi, gente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Porque eu fiquei muito empolgada na hora que o Gabriel falou comigo para a gente fazer parte, né, desse projeto. E eu lembro, sim, Gabriel, eu lembro muito bem e foi justamente um texto que a gente comentou, o texto da Linda Hutton, que eu uso aqui na dissertação. Então, foi também, acho que a primeira vez que eu apresentei alguma coisa assim no Gerslit, assim que eu tinha entrado, acho que a gente entrou na mesma época, ali em 2021, né? Então, já tem um tempo aí que a gente está no grupo, e eu acho que é interessante isso da gente mostrar aqui as pesquisas, até porque tem os novos membros, né? Todo ano, na verdade, todo semestre vai abrindo inscrições para novos membros, então sempre tem muita gente nova aqui, e aí é legal a gente mostrar, assim, as diferenças e até as coisas iguais, assim, que muita gente pesquisa aqui no Gerslit, né? Então é muito plural as pesquisas que a gente tem e a gente apresentar uma forma de outras pessoas até entrar em contato, né? Então, por exemplo, a Yasmin e aí nós temos já umas coisas em comum, depois a gente pode trocar umas figurinhas, né, de pesquisa. Isso é muito bom, né? Então, no grupo a gente tem pessoas desde a graduação que estão fazendo iniciação científica, até o pessoal do doutorado, até quem já concluiu o doutorado também, quem está quase terminando. Então, a gente tem várias pessoas pesquisando muita coisa interessante e é legal a gente estar aqui nesse diálogo, né? Porque o grupo é muito isso. As nossas reuniões, a gente discute o texto, todo mundo fala, todo mundo interage, isso é muito bom. Então, assim, gente, com relação ao que eu trouxe hoje para vocês, né, para a gente comentar aqui sobre a dissertação, eu até pensei se eu faria uma apresentação mesmo em slide, mas acho que fica mais assim para a gente conversar, né? Então eu vou falando, aí vocês já podem mandando algumas questões, né? A partir do que eu vou apresentando, para no final a gente já comentar. Então, assim, como eles já falaram, né, eles já apresentaram, o terceiro capítulo foi o que eu escolhi para a gente comentar aqui, justamente porque eu acho que é o que casa mais com a proposta do Gerslit, né, que é o grupo de estudo em literatura e história. Então, na minha dissertação, ela está dividida em 3 capítulos que são de teoria e análise, e aí eu falo sobre escrita epistolar feminina no segundo capítulo, no terceiro é esse, né, sobre metaficção historiográfica e gênero, e o último capítulo eu já falo sobre essa relação de gênero e loucura, né? Então, por quê? Como o título da obra já traz, né, aqui a capa, eu acho essa capa muito bonita, essa arte aqui, é o Carta Rainha Louca, e essa Rainha Louca em questão é a Rainha Maria I, né? A primeira Rainha Regente de Portugal, que ela é conhecida como a Rainha Louca, né? Então, se você for pesquisar, bota Maria I no Google, só que vai aparecer a Rainha Louca, né? Então, estão várias informações sobre isso. E aí, nessa narrativa aqui da Maria Valéria Rezende, ela vai trazer uma pesquisa histórica que ela fez, né? Porque ela passou muitos anos pesquisando, que além de estar aqui dentro da literatura, né, produzindo, publicando ficção, ela também foi por muito tempo acadêmica. Então, ela fez mestrado em sociologia e no mestrado ela pesquisava sobre a vida religiosa feminina no Brasil. E aí ela tem outros trabalhos que falam sobre essa época do período colonial. E foi justamente dentro dessas suas pesquisas, né, que ela encontrou no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa uma carta de uma mulher chamada Isabel Maria, em que ela estava tentando se defender, né? Essa carta endereçada à rainha de Portugal, tentando se defender porque ela estava sendo acusada de criar um convento clandestino. Então, aqui a gente entra nessa parte aqui da história do Brasil colonial, em que, ali no comecinho, principalmente, né, foi proibida a criação de conventos na colônia. Por quê? Porque o convento, em alguns momentos, né, acabava sendo uma forma de fuga para algumas mulheres, principalmente as mulheres burguesas, né, porque a família tinha que ter dinheiro para pagar o convento também, para que elas seguissem uma vida sem precisar se casar com alguém que elas não queriam, né, que elas seriam obrigadas a se casar, porque a obrigação é justamente essa, casar, ter filhos, enfim. E aí esses conventos foram proibidos justamente porque os interesses da coroa eram que a população branca da colônia aumentasse, né? Então eles queriam embranquecer cada vez mais. E aí o que acontece? A Isabel Maria, né, ela vai criar
uma casa de acolhimento, na verdade, né? Um recolhimento, que se chama também. Que nessa casa de acolhimento ela vai justamente ajudar essas mulheres sobrantes. E essas mulheres sobrantes são as mulheres pobres que não têm para onde ir, que não têm o que fazer. Então, elas estão fora do sistema colonial. Por isso que a própria Maria Valéria Rezende usa essa palavra também, né? Que ela é uma sobrante. Porque ela não tem dote, ela não tem perspectiva de um casamento, ela não pode trabalhar, né? Ela não pode fazer nada. Então, a vida dela está meio que à mercê daquilo, né? Então, muitas mulheres da época, elas tinham que recorrer à prostituição, né? Porque eram alguns dos meios de sobreviver ali naquele contexto. Então, assim, o objetivo, né, do capítulo é justamente investigar essa história do Brasil colonial do século XVIII pela ótica feminina existente no romance de Maria Valéria Rezende, através da metaficção historiográfica. E aí eu utilizo justamente da crítica literária feminista, né, para tentar compreender o estudo das obras literárias sobre esse novo paradigma de interpretação. E aí, quando a gente fala de paradigma de interpretação, eu volto bem aqui na introdução, onde eu falo um pouco sobre a questão metodológica, porque eu acho assim que no estudo de, seja qual for, né, mas eu acho que às vezes no estudo de literatura a gente não se prende muito nessa questão metodológica, né? Mas só que assim, eu uso aqui o que a Patricia Hill Collins traz quando ela fala que ninguém que se dedica à produção acadêmica passa ao largo de ideias culturais e de sua localização nas opressões interseccionais de raça, gênero, classe, sexualidade e nação. Então, essa metodologia utilizada para ler obras sobre essa perspectiva, né, sobre essa perspectiva crítica feminista, a gente utiliza justamente uma metodologia que vai estar pautada em localizações culturais nas quais essas interseções estão inseridas, uma vez que o novo paradigma feminista tornou possível utilizar a experiência da mulher como modelo de interpretação de mundo, e nesse caso também nas obras teóricas e na literária. Então, é uma forma aqui de interpretação que vai entender que a gente parte de algum lugar, a gente parte de uma localização cultural para a gente compreender essas questões que estão sendo analisadas aqui. Então, quando eu começo aqui sobre essa crítica literária feminista e os estudos de gênero, né, a mulher enquanto construção, aqui eu lembro também do texto que a gente está discutindo agora no G-Slit, né, que é um texto do Jablonka, que ele fala que a história é uma literatura contemporânea, né, o título do livro. E aí ele fala sobre essa importância, né, dos estudos de gênero também para esses estudos da história, né? E aí aquela introdução é muito interessante porque ele esclarece alguns pontos, ele traz essa importância e também ele tenta trazer alguns esclarecimentos, né? Porque em alguns momentos a gente também acaba meio que fugindo um pouco, então até trazendo um certo truncamento nessa questão aqui do que é a história, do que é a literatura. Então, algumas pessoas tentam dizer que a história é a ficção, né? E aí não é algo que a gente entra aqui nessa questão. Eu acho que talvez tenha ficado claro, né, no que eu trouxe, de que são duas áreas diferentes, mas que convergem em alguns momentos, né, que elas se entrecruzam, mas que são formas diferentes, né? Então, assim, a partir de 1970 é que a gente tem esse fortalecimento, né, dessa visão feminista, tanto o feminismo como um movimento político, quanto também na parte teórica, né, na literatura, nas pesquisas. Então, nesse comecinho aqui, a crítica literária feminista ela vai examinar a posição marginal das mulheres no cânone. Então, a gente começa com esse revisionismo aqui do cânone, e aí acaba sendo algo bem inicial que depois a gente entra em outras questões, né, em outras coisas mais profundas. Então, assim, a crítica literária feminista contemporânea, como trata aqui a Zolin, nesse texto que ele é bem introdutório, é bem interessante para trazer assim, um resumão, né, do que seria essa crítica literária feminista. Ela diz que o objetivo é desmascarar os princípios que têm fundamentado o cânone literário,
Seus pressupostos ideológicos, seus códigos estéticos e retóricos estão marcados por preconceitos de cor, de raça, de classe social e de sexo, para então desestabilizá-lo e reconstruí-lo. Então, esse início aqui dessa questão com relação ao cânone é justamente uma forma de meio que destrinchá-lo para compreender, né, como se sustenta e para reconstituí-lo, né? Então, para mostrar que existem outras obras, outros vieses que também deveriam entrar nessa questão aqui, né, nesse cânone. Então, tem aqui também a Showalter, que é outra teórica que eu uso bastante, e aí ela vai trazer, assim, um panorama, digamos assim, né, do que seria essa crítica literária feminista e falar sobre os enfoques, né? Então, nós temos 4 enfoques: o linguístico, o psicanalítico, quer dizer, primeiramente o biológico, o linguístico, o psicanalítico e o cultural. Então, cada um desses enfoques, eles têm certas características, né? E acho que o mais importante, digamos assim, o que se encaixa melhor para essas análises e que é o enfoque que eu utilizo, né, nas minhas pesquisas, é justamente o enfoque cultural. Porque esse enfoque cultural, ele vai trazer todas essas questões juntas, né? Então, a gente não pode compreender essas mulheres apenas pela parte biológica, né? Porque assim você vai estar excluindo muitas pessoas de dentro disso, né? Porque aí a gente tem essa questão de que existem as mulheres trans, né? E também não colocar a mulher apenas nessa posição do corpo, né? De genitais, de sexo. A língua também é algo que é importante a gente compreender essa linguagem da mulher nos escritos, mas também não seria interessante pensar apenas nisso. O enfoque psicológico também é interessante, né? A questão da psicanálise, mas em alguns momentos também ele pode ser um pouco truncado, né? Como a Showalter traz aqui. Quando se utiliza as teorias de Freud, por exemplo, você precisa revisionar algumas coisas, né, para fazer sentido. E aí acabou que essa teoria cultural, né, esse enfoque cultural, ele meio que engloba tudo isso. Então, uma teoria cultural, ela reconhece a existência de diferenças importantes entre as mulheres como escritoras, tais como classe, raça, nacionalidade e história, que são determinantes literários tão significativos quanto o gênero, além de serem imprescindíveis para não se analisar a experiência feminina como algo universal, né? Então, dentro desse enfoque cultural, a gente vai analisar essa questão da linguagem, a questão psicológica e a questão, principalmente, né, social e histórica dessas mulheres, né? Mulheres plurais, no caso. E aí a gente entra também nessa parte sobre a história das mulheres, né, que começou ali com algumas historiadoras, que aí também vão questionar justamente essa visão, né, uma visão feminina, né, dessa sociedade, desses eventos históricos. E aí eu lembro também da Virginia Woolf, né, quando ela fala que em Um Teto Todo Seu, quando ela diz que não é que os homens escrevem, né, sobre guerras, sobre aventuras, enfim, sobre aquilo que é do que eles vivenciam. E que as mulheres escrevem só sobre relacionamentos, sobre o amor. Não é isso. Mas sim que cada um escreve a partir de uma perspectiva que se encaixa, né, da partir daquilo que você vive, daquilo que você vê. Então, aí é que está a questão, a diferença, né, desses escritos femininos e masculinos. É que não existe uma visão universal de tudo, mas existem certas visões e que certas pessoas em certas localizações culturais vão acabar compreendendo as coisas de uma forma diferente, né? Então, aqui, dentro dessa questão histórica, entra também as obras literárias que vão justamente ficcionalizar esse passado. Então, nessa obra, né, em Carta à Rainha Louca, a gente tem essa possibilidade de entendermos o período histórico do Brasil colonial através do olhar de Isabel, né, porque ela é uma personagem escritora, que é uma das características das metaficções historiográficas. Então, essa narrativa aqui da Isabel, ela mesma que escreve, né, uma carta. Então, a gente tem ali essa percepção dela
os pensamentos, ela vai colocando para fora aquilo tudo que ela vivencia, ao passo que ela está tentando convencer a rainha de que ela é inocente, de que o que ela fez foi apenas uma casa de acolhimento. Ela vai mostrando tudo que ela viveu. Então, desde a infância, as violências que ela sofreu, né, questões de estupro, do trabalho, quando ela teve que se disfarçar de homem para conseguir sobreviver ali no meio das pessoas, né, para conseguir trabalhar. Então, ela aprendeu a ler e a escrever assistindo a sinhazinha lá do engenho, né? Quando o padre ensinava ela a ler e escrever, os versículos da Bíblia, né? Ela ficava esgueirada assim, assistindo e escrevendo com carvão no chão, para aprender a ler e a escrever. Então, ela usou essa escrita, né, justamente como uma forma de resistência, como uma forma dela tentar sobreviver naquele momento, tanto quanto escrevendo a carta, né, para tentar se defender, quanto trabalhando, escrevendo para as pessoas. Então, ela se disfarçava de homem, né, o Joaquim, e aí ela escrevia poemas para as pessoas, vendia, só que ela viu que os poemas não davam muito dinheiro, não. O que dava dinheiro mesmo era quando as pessoas precisavam de documentos, de coisas oficiais, que ela falsificasse assinaturas, que ela falsificasse documentos. E aí, quando ela fazia isso, as pessoas pagavam muito dinheiro, né? Então, ela sabia fazer, e aí as pessoas pagavam. Tanto que uma coisa interessante que a gente vê é que ela fez esses trabalhos aí de falsificação de documentos, mas ela não foi presa por isso, que era o Joaquim que estava fazendo isso, né? Ela foi presa no momento em que ela criou essa casa, né? Ela conseguiu juntar ali as mulheres e elas trabalhavam, todo mundo fazia tudo, né? A casa ela acabou ganhando. E aí, quando as pessoas mais ricas ali do local começaram a doar coisas para elas, né? Lá na casa delas, elas faziam orações, enfim, quando as pessoas começaram a doar dinheiro para lá, é que os padres da igreja começaram a achar ruim e aí foram denunciar. Então, ela foi denunciada justamente porque ela estava meio que atrapalhando os lucros da igreja, né? Então, quando ela fazia esses documentos falsos, aí não era problema nenhum. Mas a partir do momento que ela começou a interferir nos lucros da igreja, aí já é um problema muito grande. Então, é a partir disso que ela foi denunciada. E aí, como a gente vê mais à frente aqui, eu trago muito o que a crítica feminista aqui tenta trazer, né, com relação ao gênero, né? Então, é interessante a gente trazer essa perspectiva de gênero, esse termo gênero, né? Para mostrar como ele tem um significado político, né? Então, as relações políticas de poder vão estar relacionadas ao gênero porque ele se torna algo que reforça, né, essa presunção política de que há uma base universal para o feminismo, acompanhada frequentemente da ideia de que também a opressão ocorre de maneira igual para determinados grupos e contextos. Então, quando a gente compreende essas intersecções, né, de como a categoria mulheres possui suas especificações, além de estar muitas vezes arraigadas a uma visão heterossexual e cisnormativa, que não pode ser ponto de partida para toda e qualquer análise. Então, quando a gente parte aqui dessa noção de gênero, né, para não cair só naquela categoria mulheres, porque aí mulheres acaba trazendo uma certa ali uma restrição, né, quando você fala apenas de mulheres. E aí, nesse caso aqui, o gênero ele vai englobar mais categorias políticas, mais questões para a gente compreender como é que essas opressões acabam agindo, né? E aí eu trago a questão aqui da Judith Butler, né, quando ela fala sobre o gênero ser performático, né? Ele é uma coisa provisória, arbitrária e performática. Eu também trago aqui a Teresa de Lauretis, quando ela fala sobre as tecnologias de gênero, né? Então, como a TV, a mídia, no geral, o cinema, a igreja, a escola, tudo isso, todos esses aparelhos ideológicos, eles vão influenciar nessas construções de gênero, né? Então, são coisas que são impostas aos gêneros desde criança, né?
Então, quando eu trago aqui a Saffioti, né, a socióloga marxista Saffioti, ela fala assim, que as mulheres elas são amputadas, sobretudo no desenvolvimento do uso da razão e do exercício de poder, pois são socializadas a desenvolver comportamentos dóceis, cautelosos e apaziguadores, enquanto os homens, ao contrário, são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelam força e coragem. Então, aqui a gente vê como essas questões aqui são pré-estabelecidas aos gêneros e que muitas obras escritas por mulheres, principalmente, vão trazer uma subversão dessas visões, vão trazer essas mulheres que rompem com essa questão do que é esperado, né? Do que é esperado de cada gênero. Então, quando ela diz que o poder tem duas faces, o da potência e da impotência, é justamente o segundo que é relegado à maioria das mulheres, né? Então, é sempre uma forma de estar lutando, de estar tentando ocupar os espaços, né? Porque é uma questão histórica, né? Que agora, depois de muito tempo, de muita luta, que a gente está adentrando mais aí nesses espaços, mas a gente vê que ainda é muito difícil, né? Por exemplo, na universidade. Então, para você fazer uma pós-graduação, né, se uma mulher tem filho ou se ela engravida no meio da pós, isso daí é um grande problema, né? Porque não tem ainda tanta coisa que vá ampará-las nisso, né? E acaba sendo uma responsabilidade maior. Então, muitas acabam desistindo, acabam nem tentando, né? Então, como tem essa responsabilidade maior, acaba não entrando tentando mesmo entrar na universidade. E aí uma coisa importante dentro dessas visões aqui é justamente que a crítica feminista ela começa com esse revisionismo, ela vai trazendo esses enfoques, ela vai questionando essa questão aqui do gênero, trazendo aí uma evolução desse conceito, até chegar numa questão importante que é justamente a da autorrepresentação. Então, em razão de todos esses aspectos, se tornou imperioso criar um paradigma conceitual que abarcasse a experiência das mulheres como modelo de interpretação de mundo através da sua autorrepresentação. Então, no ato de ler textos dentro dessa perspectiva feminista, né, eles estão sendo interpretados em concepções políticas, as quais estão relacionadas com a ideologia e com as relações de poder na sociedade em que estão inseridos ou que representam. Como no caso, né, da problematização da posição da mulher no século XVIII, que é o que eu trago aqui, tão marcada pela exploração e violência, né, principalmente no caso das mulheres negras escravizadas, pelo confinamento no âmbito do lar, pela negação dos espaços públicos e pelo silenciamento. Então, isso aqui é até um resumo do que eu trago aqui nessa parte sobre essa condição feminina do Brasil colonial do século XVIII. Que é justamente essa divisão. As mulheres brancas, burguesas, elas estão confinadas ali naquele âmbito do lar, né? Elas são criadas desde pequena para casarem, né? Para serem ótimas esposas. E aí eu trago algumas historiadoras aqui que falam, né, sobre que nesse período elas tinham que até pedir permissão, né, para sair de casa apenas acompanhadas do pai, do marido ou então de um irmão mais velho. Então era como se elas tivessem que ficar mesmo sempre dentro de casa, né? Já as mulheres brancas e pobres, ou elas trabalhavam como damas de companhia, né, com as meninas ricas ali ajudando, como é o caso da Isabel, antes dela sair lá do engenho, ou caíam em prostituição, né, elas tinham que procurar outros meios assim, mas que não eram muito interessantes, lavar roupa, né, outros trabalhos desse tipo. E as mulheres negras e as mulheres indígenas, pior ainda, porque elas, as que eram livres, né, acabavam tendo que trabalhar também nessas questões bem precárias, né, nessa situação precária. E aí a gente traz até um pouco dessa diferenciação e do que é questionado também
com relação a esse feminismo liberal, né, um feminismo assim que não tem uma base interseccional, que é justamente o de como começou, né, com essa reivindicação de que a mulher chegasse ao mercado de trabalho, né, no caso da mulher branca. Só que as mulheres negras estão trabalhando ali desde muito tempo, né? Estão sendo obrigadas, inclusive, a trabalhar. E aí, no livro, a gente também vê isso. Então, as personagens femininas, elas estão ali espalhadas nessas condições. Então, eu achei interessante esse panorama que a Maria Valéria Rezende traz, quando ela mostra essas personagens, é que de colocar, assim, fazer uma ilustração de como que era esse sistema. Então, deixa eu ver aqui. Um pouco mais à frente, aí eu vou falar, né, sobre essa questão aqui dessa vida religiosa, né, de que em algumas mulheres tentavam fugir ali dessa coisa. Então, essa vida religiosa, ela é um pouco assim, ela tem dois lados, né? E aí ela estava muito relacionada tanto com essa resistência quanto com ir para os conventos obrigadas, né? Então, algumas tentavam como uma forma de fugir dessas imposições de casamento e tudo, enquanto outras eram obrigadas a ir para o convento. Eu trago aqui também muito da Del Priori, que eu acho que é uma das historiadoras que falam bastante aqui no Brasil sobre essa história das mulheres, e aí ela traz uma analogia que eu acho interessante, que é justamente essa relação entre Eva e Maria, né? Então, as duas figuras bíblicas, de que essas mulheres mais pobres, né, elas geralmente estavam sempre ligadas a essa figura de Eva, né, da pecadora, porque elas tinham que fazer outras coisas, elas estavam envolvidas na prostituição, que era algo visto como se fosse uma coisa assim extremamente proibida pela igreja, ao mesmo tempo que não tinha outra opção, né? Já as recatadas do lar estavam relacionadas à figura de Maria, né? Então, que era o que era desejado, né? Era justamente você chegar nessa posição, né? De uma mulher pura, inocente, e aí depois virar mãe, que era também uma outra posição esperada, né? Também tem outras coisas aqui relacionadas ao adultério também, porque né, nessa época, quando era descoberto que a mulher era adúltera, o marido podia matar a esposa. Então, se ele tivesse essa descoberta de que isso aconteceu, ele matava. E aí existia uma coisa que interessante é que alguns desses recolhimentos, né, só que os que eram oficiais mesmo, alguns homens, quando iam viajar, fazer negócios, outras coisas em outros lugares, eles colocavam as suas mulheres nesses recolhimentos, justamente para elas ficarem ali trancadas e nada acontecer, né? Eles não serem traídos, e aí quando voltavam, tiravam ela do recolhimento. Então, tem alguns dos textos aqui que eu trouxe que falam sobre isso também. Então, aqui, o Nunes fala assim, né, que história de mulheres enclausuradas contra sua própria vontade no período colonial não faltam, assim como todas elas possuem ingredientes trágicos e romanescos. Então, aqui tem loucura, noivados abandonados e ou fortunas perdidas. Porque era basicamente os motivos ali que faziam com que essas mulheres fossem mandadas para esses conventos. Então, passando um pouco mais, que eu acho que eu já estou falando bastante, há bastante tempo. Na última sessão aqui desse capítulo, que é quando eu vou falar sobre essa metaficção historiográfica, né? Eu começo trazendo um pouco sobre essa relação aqui de história e literatura, né? Então, eu trago aqui de uma forma geral, vou mostrando alguns pensamentos aqui, né? Então, diversos estudiosos, né, e pesquisadores, eles apontam para as aproximações e as divergências entre história e literatura, que se intensificou principalmente ali a partir do século XX, né? E aí,
eu trago o Hayden White, que é o odiado, eu trago aqui ele como a visão aqui que ele tem, né, sobre essa questão aqui do imaginário também do historiador, dessa questão aqui de subjetividade. E aí eu trago a Pesadelo. E a Pesadelo eu acho interessante quando ela fala que história e literatura são diferentes formas de dizer o real. Então, eu acho que é uma das definições aqui que eu acho interessante é isso, né? Que são diferentes, os discursos históricos e literários, eles são delineamentos diferentes de dizer o real. Então, a gente vê que, no caso aqui da narrativa da Maria Valéria Rezende, ela traz muitos eventos, né, muitos fatos históricos, traz algumas curiosidades históricas também, né? Às vezes, acho que a Isabel, quando ela começa a delirar também, ela escreve muitas coisas aleatórias, ela vai falando curiosidades, né? E aí ela traz também algumas indignações sobre as coisas que acontecem no período ali. Aí uma diferença que a gente tem aqui, sendo um livro de história, né, de teoria, teriam os fatos apresentados, né, o que ocorreram, e na literatura, na visão aqui da personagem, ela não só fala do que acontece, mas ela se coloca dentro daquilo. Ela dá a sua opinião, a sua indignação sobre aquilo. Então, eu acho que é até uma forma interessante, quando a gente lê o texto literário, essa liberdade maior que a literatura tem. Então, a literatura não tem um compromisso com a realidade, como a história precisa ter. Né? Ela fala da realidade, mas ela fala de uma forma diferente, né? De uma forma que traz essa ficção e que traz esse juízo de valor também das personagens, que é mostrada a partir da perspectiva de cada personagem, né? Que é localizado de forma diferente. Então, acho que isso é interessante da gente ver. Aí eu trago aqui também o José Carlos Reis, que ele vai falar justamente sobre esse entrecruzamento, né, de história e literatura que a gente vê, né, quando um toma empréstimo do outro, né? E aí ele fala assim, que a história e a ficção se transformam em complementares na narração da experiência humana, na medida em que elas têm temáticas comuns, dificuldades comuns, trocas comuns. A história se serve da ficção e a ficção se serve da história. Então, a gente vê que a literatura, além dela se servir muito da história, em alguns momentos a história também se serve da literatura. Então, quando a gente tem o exemplo dos mitos, né, dos mitos antigos, mitos gregos, então, muito do que a gente conhece do que acontecia na época veio a partir dessa literatura, de uma literatura oral, né, que aí depois passou a ser escrita. Então, a gente tem uma visão historiográfica daquele passado através desses escritos ficcionais. E aí eu vou trazer aqui um pouco dessa definição do que seria a metaficção, né? Eu acho que das definições, que são muitas até, acho que a que mais interessante é a do Gustavo Bernardo Krause, quando ele fala que a metaficção é um fenômeno estético autorreferente, no qual a ficção se duplifica dentro dela mesma, ou seja, falando de si ou contendo a si mesma. Então, por isso que, na grande maioria dessas metaficções, o personagem escritor, né, existe essa presença desse personagem escritor, porque ele escreve, né? Então, a gente tem essa ideia de que se trata de um relato ficcional, de que ele ficcionaliza até mesmo a questão da escrita. Aí eu trago a Hutton, né, para falar sobre essa metaficção historiográfica, que ela diz que são ficções que, além de refletirem sobre a própria escrita, elas também se caracterizam pela apropriação de personagens e ou de acontecimentos históricos sob um viés de problematização dos eventos que são tidos como verídicos. Então, nesse caso aqui, essa metaficção historiográfica, ela vai trazer esse passado de forma a problematizá-lo.
Então, isso também é uma característica da metaficção apenas, né? Então, geralmente, quando esses autores refletem sobre o processo de escrita, eles também trazem questões sobre o mundo político também. Então, eles trazem essas reflexões fora do âmbito do texto. Já a metaficção historiográfica, a diferença é que ela vai estar trazendo essa discussão do passado também. Então, até uma forma de revisitar esse passado e de trazer novos delineamentos para ele. Então, a gente vê que uma forma aqui interessante do livro da Maria Valéria Rezende é que quando ela traz esse passado, é até algo que a própria personagem tem essa inquietação, porque é como se a visão que ela tem daquele período não condizesse com a realidade, né? Então, é como se ela tivesse uma cabeça mais contemporânea dentro daquela sociedade. Então, isso faz até ela se questionar muitas vezes se ela está ficando louca. Então, além de que ela é acusada, né, de loucura quando ela tenta fugir, quando ela esbraveja e tudo, tanto quanto ela mesma fica se perguntando, será que eu realmente não estou ficando louca? Porque eu percebo tudo isso, eu problematizo tudo isso, mas não era nem para eu saber. Primeiramente, não era nem para ela saber ler e escrever, e muito menos tentar questionar aquilo ali que estava acontecendo. Então, aqui a gente vê essa questão dessa problematização. E aí, quando eu trago o Costa Lima, ele fala que na ficção o material histórico ele entra para que se permita uma revisão de seu significado, o que faz com que ele adquira a possibilidade de se desdobrar no seu próprio questionamento. Sendo assim, ao se utilizar de fontes históricas para se tratar de uma ficção e estar no campo do como se, a metaficção historiográfica abre portas para uma nova interpretação do passado, problematizando e colocando em evidência questões antes não levadas em consideração. Então, a gente vê que a literatura, como ela está no campo do como se, né, como se fosse verdade, como se tivesse acontecido, ela tem uma liberdade muito maior para tratar desse passado, para trazer outras questões, para adentrar mais ali nesse passado, ficcionalizando ele. Aí eu falo um pouco aqui sobre romance histórico, sobre a metaficção historiográfica, um pouco dessas diferenças. Mas eu acho que vou mais para frente. Para finalizar aqui, a gente vê que, através da metaficção historiográfica, a escrita do romance faz esse revisionismo histórico, trazendo a perspectiva, né, no caso de Carta Rainha Louca, né, de uma mulher marginalizada, contribuindo assim para um melhor entendimento das questões de gênero e das relações de poder no período colonial brasileiro. Então, a gente tem aqui algumas outras autoras que fazem essa mesma questão aqui da Maria Valéria Rezende, que é a Ana Miranda, né, que ela tem o Desmundo, tem Boca do Inferno, tem Dias e Dias, então ela tem muitos romances que trazem esse passado histórico brasileiro. A Maria Valéria Rezende, além desse aqui, os outros romances dela, principalmente Outros Cantos e 40 Dias, ela vai trazer muito a questão da ditadura militar. Então, e é algo assim, até um pouco de testemunho também, porque a Maria Valéria Rezende, ela é freira, só que ela é uma freira muito subversiva. Então, na época da ditadura, ela estava ali de frente, né? Ela fazia parte da juventude estudantil católica, que era contra, né, o regime militar. E aí ela até fala que ela usava muito do card dela de freirinha, né? Que ninguém desconfiava da freirinha. Então, ela passava assim despercebida em alguns momentos. E aí ela traz muito sobre a ditadura militar e nesse livro sobre o período colonial brasileiro. E a Maria José Silveira também, que é outra autora que vai falar sobre isso. Tem um livro, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que ela traz ali desde o período colonial até a contemporaneidade, ali tratando sobre várias mulheres. Tem outros livros dela também que falam sobre ditadura também. Então, dessa forma, né, a gente compreende que em tais narrativas, essa volta ao passado não é um retorno nostálgico,
mas sim é uma reavaliação crítica, um diálogo irônico com o passado da arte e da sociedade. Suas formas estéticas e suas formações sociais são problematizadas pela reflexão crítica, né, que é o que traz aqui a Linda Hutton. Então, com isso, o leitor passa a ter um papel reflexivo perante os eventos que são trazidos, uma vez que, ao tentar apreender o passado, nós não somos um receptáculo passivo do discurso que pretende revelá-lo, mas participantes ativamente da releitura e reescrita da história. Então, acho que é basicamente isso, gente. Acho que eu falei até demais. Passo a palavra aí para os meninos, Gabriel e Yasmin. Muito obrigado pela fala, meus parabéns, e te agradeço muito por ter aceitado participar desse projeto. A gente tem meia hora para fazer as nossas impressões, para te ouvir um pouco mais. Ainda, repito, está aberto aos convidados, aos espectadores, quiserem fazer questões, críticas, apontamentos, dúvidas. Eu queria fazer uma fala, antes de passar para Yasmin, a partir de alguns trechos do início do teu texto. Eu sei que tu focou no terceiro capítulo, mas, se me permite, eu queria voltar um pouco no teu texto, eu quero começar na tua introdução, tu coloca a seguinte questão para explicar o teu objeto. Tu coloca a escolha de Carta Rainha Louca como corpus dessa pesquisa se deu pela relevância das temáticas abordadas na narrativa e por esse ser o mais recente romance de Maria Valéria Rezende. E por esse motivo existiu pouquíssimos estudos críticos acerca do livro. E um pouco antes, tu destaca a problemática do teu trabalho, tu diz que esse estudo utiliza-se de conceitos para buscar compreender uma visão feminina do Brasil colonial, através do olhar de Isabel das Santas Virgens, personagem central de Carta Rainha Louca. A escritora Maria Valéria Rezende mostra a perspectiva de uma mulher do século XVIII problematizando uma espécie de não lugar em um contexto colonial. Isso porque, sendo mulher e pobre, os caminhos para sobreviver dentro daquela sociedade são árduos. E aí eu faço uma terceira conexão, que tu traz no início do primeiro ponto do primeiro capítulo, uma citação direta de Maria Valéria, em que ela coloca: eu respirei o mundo inteiro, e isso entrou pelos meus 5 sentidos. Há uma variedade de lembranças, sensações e impressões. E é com isso que eu construo a minha literatura. Primeiro, esse trecho, por si só, ele é pesadíssimo no que ele está querendo trazer. E tu trouxe uma ideia de pensar, durante a tua fala, questões mais ligadas à metaficção para pensar um aspecto teórico, eu imagino. Mas, me agarrando um pouquinho na Oficina do Historiador, o texto da Heloísa de Faria Cruz, em que ela fala muito sobre como os historiadores estão invariavelmente imersos no seu campo espacial, eles são frutos do seu meio, e a sua escrita, a sua narrativa, ela é reflexo disso. A literatura dá para levar, né, num prisma muito próximo. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a tua autora. Tu trouxe um pouco no final, tanto ela quanto a personagem, porque dá para sentir um espelho entre essas figuras. E o teu primeiro capítulo ele é todo enfocado em destacar a Maria Valéria como uma autora e a sua recepção, e é tudo muito importante. Então, eu sinto que as pessoas precisam ouvir um pouco mais, até pelo teu argumento inicial de que ela é uma autora ainda pouco referenciada e trabalhada. Yasmin, fica à vontade e em seguida, assim, começa as suas respostas. E aí, sim, de belíssimas palavras. Eu acredito que no teu texto, o que é mais forte nele, é que sempre que você precisa dialogar com a história, você vem com informações, sim, imprescindíveis. Parece que eu não vivi até você me dar aquela informação ali. E, principalmente, na tua fala agora, você não trouxe, mas que eu achei muito legal nesse terceiro capítulo, principalmente, quando você fala de uma outra obra, que é Desmundo. Desmundo me deu muita vontade de ler. Claro que Cartas à Rainha Louca me deu vontade de ler também. Eu
olhei na Amazon o valor e disse, gente, é a minha próxima compra. E aí fiquei muito triste que Desmundo não tem uma edição recente que a gente encontre com facilidade, né? Você fala rapidamente aqui para exemplificar a história das mulheres portuguesas que eram enviadas para a colônia para casarem e gerarem crianças portuguesas de sangue português na colônia. Então, preservar ali aquele sangue branco na colônia. E essa informação de Desmundo vem logo antes, sobre a parte do decreto que você mencionou, do rei João V, né? V, que ele proibia mulheres de entrarem na vida religiosa a menos que pagassem uma multa altíssima de 2.000 contos de réis, 2.000 réis, não sei se é conto de réis, mas 2.000 réis. E essa informação, junto com a referência de Desmundo, mais uma vez você está dialogando com a literatura e a história. Você dá um panorama histórico e você cita uma obra que utiliza aquele panorama histórico. Uma coisa que você falou bem no início da sua apresentação e que eu fiquei salivando para me perguntar, meu Deus, será que ela vai falar? É porque eu fiquei muito impactada com a história da Isabel, mas principalmente a forma como a Isabel foi descoberta, que foi a partir do sangramento, foi numa menstruação, ela estava vestida de Joaquim, e na vida pública, ali no meio da rua, ela começa a sangrar. E aí todo mundo, meu Deus, ela é uma mulher. Mas eu levanto uma questão. Homens não sangram repentinamente também? Sabe? É muito simbólico, essa parte é muito simbólica. Aproximar a menstruação, que é uma questão que marca as mulheres. Eu falo aqui de mulheres cis, mas também nós temos pessoas que menstruam, que são homens trans, por exemplo. Então, a menstruação é algo muito marcante, principalmente para aquele período, porque era algo já demonizado. Então, quando você fala também de Eva e de Maria, eu tenho um artigo sobre a Idade Média, em que eu analiso um conto do Geoffrey Chaucer, que é The Prioress Tale, ou o Conto da Prioresa, que tem muito essa dualidade de Eva e Maria. Eu fui pesquisar o porquê. Por que tem essa dualidade? E é justamente porque Eva simboliza esse pecado, essa promiscuidade feminina que a gente não pode conter dentro dos nossos corpos. Mesmo vestidas de burcas, nós ainda somos atacadas. Então, ainda tem muito disso. E a Maria é o quê? É a mãe. É a mãe virgem que aproxima a imagem da mulher, dessa imagem divina. Então, no seu texto, a gente vê muito isso. Mas quem é a Eva? Quem é a Maria? Essas sobrantes são consideradas não mulheres, muitas vezes. Você traz... Inclusive, tem uma parte que eu acho imprescindível nesse capítulo, que é no início, que fala assim... que o seu posicionamento mediante a dualidade da história e da literatura vem também com a questão da dualidade das vozes, que para discutir sobre a questão feminina, você claramente precisa destacar como acontece a opressão, como acontece essa dominação por um ponto de vista masculino. Então, a Isabel, quando ela se veste de Joaquim, ela está transvestida desse privilégio da masculinidade. Por quê? Porque ela, enquanto mulher, era aquela pessoa subjugada, que não poderia manter a sua subjetividade. E outra coisa que me fez querer muito ler esse livro é para conhecer esse tal de Diogo Lourenço. Quem é Diogo Lourenço? Por que esse homem é tão carismático assim e faz filho em tantas mulheres por aí? O que acontece? Por que o Diogo Lourenço ele é tão sensual para essas mulheres? E é uma pena, né, o que acontece com a Blandina, com ela, né, que ela que tem o filho dele. Inclusive, sobre a Blandina, é triste também a história da Sinhá Vitória. Eu acredito que você poderia ter trago mais sobre o livro, porque assim, a Vitória,
essa mulher que não conseguiu alcançar o mérito dela de ter um filho homem. Ela não conseguiu ter um filho homem. Ela não conseguiu sair de Eva para Maria. Não tem essa transição para ela. Então, ela nunca vai ser vista como uma figura divina, uma mãe de um varão. E ela sofre por isso. E ela sofre não é pouco, não, é muito. Mas a Blandina, além dela ter um filho bastardo, que né, nessa época mulheres não poderiam nem ter relações sexuais, e aí ela teve um filho fora do casamento, e ela espera que vá se casar, tem toda uma festa esperando por ela, mas na verdade é uma festa que o pai oferece quando a filha vai para um convento. E ela achava que era o casamento dela. Então, mais uma vez, essa dualidade, ela não merece ser feliz no ponto de vista daquelas pessoas que convivem com ela na narrativa. Por quê? Porque ela violou a castidade. A castidade era visto como algo muito valoroso. Então, todos esses temas, filhos fora do casamento, infidelidade, essa questão da castidade, é o que eu estava falando sobre o religioso burocrático. A gente não está falando sobre acreditar em Deus, ter uma espiritualidade saudável. Nós estamos falando sobre a religião sendo materializada na vida das pessoas por meio de normas e construtos sociais. Você fala claramente aqui. São construtos sociais que submetem as mulheres às mais terríveis coisas. Eu anotei várias coisas aqui que você mencionou sobre as mulheres negras, principalmente prostituição. A prostituição é muito presente e é odiada por uma parte da sociedade, mas por que ela é tão famosa? Se todo mundo odeia. Por quê? Qual é a razão? Então, no seu texto, eu vim marcando, ele está todo pintado. Não dá de ver, mas está todo riscado. Eu fiz questão de fazer aqui alguns comentários. Então, eu não sei se você conseguiu entender o quanto eu fiquei tocada com o seu texto, porque falou de medos meus quando eu era criança. Eu sempre pensei, eu sou negra, sou mulher. Se eu tivesse nascido no século errado, o que aconteceria comigo? Então, quando você não tem esses instrumentos que nós temos hoje em dia para discutir história e literatura, você vive assombrado pelo medo. Mas isso já aconteceu, isso já foi marcado. E por que a gente não discute isso seriamente? Né? Então, o seu texto aproxima muito a história dessas pessoas e as torna reais para a gente. Então, se a Isabel realmente tiver vivido metade do que a Maria Valéria Rezende escreveu sobre ela, inclusive usar sangue como tinta, porque a nossa protagonista, ela é corajosa, sim. Então, ela merece ser discutida num evento como hoje, porque ela é uma figura emblemática na história brasileira de muitas formas. E eu queria, Cindy, que você falasse um pouco mais sobre esses conventos ilegais, só detalhar um pouco mais, porque existem algumas protagonistas, não, algumas personagens, como a Engrácia e a Bernarda, né, que elas chegam nesses lugares para serem acolhidas. Mas e por que não deu certo? Por que houve essa perseguição? Só comentar mais um pouco, porque eu acredito que essa é a parte mais tocante do seu trabalho, porque é onde a sociedade se movimentou para acolher essas sobrantes. E não apenas as sobrantes, né? Era um lugar de acolhimento para todas as mulheres que procuravam acolhimento, mas principalmente essas que seriam levadas à marginalidade, né? Pela prostituição, por exemplo. Ou então, a gente nem sabe o que poderia acontecer de pior, além desse cenário, até das mulheres negras escravizadas, né? Mas eu acredito que seja isso. Muito obrigada, Cindy, pela possibilidade aí de discutir o seu trabalho. É riquíssimo. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço muito. Então, juntando o que o Gabriel disse e a Yasmin,
eu vou começar um pouco sobre a Maria Valéria Rezende, para depois falar mais sobre o livro, né? Então, a Maria Valéria Rezende, ela tem 81 anos, se eu não me engano, acho que esse ano ela faz 82, então ela já é uma senhorinha, né? Ela é cega de um olho, então ela já é uma senhorinha assim, um pouquinho, eu tenho até, na minha cabeça ela é minha avó, eu entendo assim. Então, ela teve uma vida assim muito interessante, porque ela fala assim muito sobre como a literatura esteve presente na vida dela desde sempre, então desde criança, porque os pais dela eram leitores, então todo mundo ali vivia no meio dos livros, então ela sempre gostou de ler, ela gostava de interpretar, até fazer teatrinhos assim em casa, brincar com as crianças, né, de ficcionalizar ali os livros, de atuar também. Então ela tem essa ligação com a literatura desde muito pequena. Então, à medida que ela vai crescendo, né, ela até fala que ela não pensava em ser escritora, assim, em escrever literatura quando ela era mais nova. Que ela gostava de ler, ela gostava de ver ali a literatura, mas ela não achava que ela nem pudesse ser capaz de fazer ali essa literatura que era tão cara para ela. Então, ela escolhe ajudar as pessoas, ela escolhe ser uma alfabetizadora, porque é justamente isso que ela fazia. Então, ela entra para o convento e nessa sua empreitada aí, ela viaja ao mundo todo. Então, ela vai para vários países, ela vai para o México, para a Argélia, para a França, ela percorre vários locais, até que aqui no Brasil ela começa a fazer esses trabalhos de alfabetização no Nordeste brasileiro. Que aí é quando ela acaba até fixando residência. Então, ela nasceu lá em São Paulo e já tem muitos, muitos anos que ela mora no Nordeste, na Paraíba. Então, quando ela começou a andar por aqui, ela resolveu morar de vez. Então, ela já até é radicada, já como paraibana, né? Então, ela fazia justamente aquela alfabetização aos modos do Paulo Freire, né? Que era trazer essa realidade das pessoas para eles compreenderem, para eles aprenderem as letras. Então, até no outro livro dela, né, em outros cantos, ela vai trazer essa personagem que é uma professora que foi enviada pelo Mobral, né, da época da ditadura, para alfabetizar ali num lugarzinho, né, numa cidade fictícia, a gente não dá para saber exatamente onde é, mas deve ser em algum interior ali da Paraíba, e que ela chega lá e ela acaba criando uma conexão com aquelas pessoas, e o que ela tenta é justamente trazer uma consciência para aquelas pessoas. Então, ela, na verdade, ela era uma comunista disfarçada como a professorinha do Mobral. Então, o que ela faz lá dentro daquela comunidade é fazer os moradores questionarem as coisas, né? Porque lá tem um dono lá que ele não tem nem nome, o nome dele é só dono. Ele é dono de tudo, dono da água, dono das plantações, dono de tudo. Então as pessoas estão lá à mercê desse dono e ninguém questiona nada, todo mundo só aceita. E aí ela vai fazendo com que essas pessoas, à medida que ela tenta ensinar eles a ler, ela traz também uma visão assim do mundo, né, para eles questionarem as coisas. E essa personagem é muito inspirada na própria Maria Valéria Rezende. Então ela fala que ela colocou muita coisa ali do que ela viveu e alguma coisa de ficção, que é basicamente o que ela sempre faz. Ela traz um pouquinho de história, um pouquinho de realidade, um pouquinho de ficção. E aí, um fato assim, curioso, que eu acho isso maravilhoso, sobre ela é que a Maria Valéria Rezende é uma freira, né? Ela é freira, mas ela conta que ela já fumou maconha com o Fidel Castro quando ela visitou Cuba. Então, eu achei assim, uma grande curiosidade, assim, imagina a freirazinha fumando maconha em Cuba, né? Então, assim, ela é maravilhosa. E aí, ela escolheu esse caminho justamente porque era o que ela achava que ela conseguiria fazer com que ela ajudasse outras pessoas, né? Então, a ideia dela sempre foi essa, foi ajudar pessoas, ensinar as pessoas. Então, isso se reflete muito também na literatura dela. Então, ela veio publicar o primeiro livro com quase 60 anos. Então, foi ali no começo dos anos 2000, se não me engano, em 2001, que ela publicou o primeiro livro, que é O Vasto Mundo. Que ele é
ele é uma coisa assim meio híbrida. Tem gente que diz que é um livro de contos, ela diz que é um romance. São vários capítulos, eles são histórias diferentes, mas que se conectam. Então, esse primeiro livro dela ali foi publicado tem pouco tempo. Então, acho que até por isso também que os trabalhos sobre ela, né, ainda não são tantos. Ela é uma autora nova, né? Tem 20 e pouquinhos anos que ela começou a publicar, mas ela só começou a ter uma certa notoriedade ali a partir de 2014, né, quando ela lança o 40 Dias, que ela ganha o prêmio Jabuti, aí a partir disso ela vai sendo notada ali nas premiações, né, e aí as pessoas começam a pesquisar um pouco mais sobre ela, e aí que a gente vai tendo mais trabalho sobre isso. Só que o Carta Rainha Louca, como ele foi o último romance dela publicado em 2019, quando eu entrei no mestrado, foi justamente... eu fiz a seleção, né, no finalzinho de 2019 e entrei em 2020. Então, até então, não tinha nada, não tinha nenhum artigo publicado sobre o romance, não tinha nada, só algumas matérias de jornal, entrevista com ela e tudo. Aí depois saiu uma resenha numa revista em 2020, e aí depois é que foram publicando alguns artigos, mas, por exemplo, dissertações não tinha nenhuma, nada, porque não tinha tempo, né, de publicar, já que ele foi lançado em 2019, e aí isso foi até um dos acho que uma das dificuldades que eu tive para fazer, né, a pesquisa, por falta, assim, da fortuna crítica, porque tinha a fortuna crítica sobre as outras obras dela, né, os romances e os contos, ela também tem uma vastíssima produção infantil e juvenil, então ela escreve muito para crianças também, são lindos os livros dela, então ela escreve haikais, contos, enfim, ela escreve muita coisa. E aí tinha muita coisa das outras obras, mas quase nada sobre essa. Aí agora que já tem alguns artigos aí, eu acho que até um dia desse chegou a notificação para mim lá do Google Acadêmico sobre uma dissertação também, que foi publicada agora, né, dela. E aí isso agora para o doutorado vai ter mais coisa, porque aí, como eu estou agora no doutorado, eu estou analisando os romances dela, são 5 romances, então o meu corpus são 5 romances da Maria Valéria Rezende. E aí tem muita coisa para falar, muita coisa, não sei nem como é que eu vou fazer ainda, mas estou aí nisso, né? Então, assim, falando sobre o Carta Rainha Louca, né? Quando eu li, esse foi justamente o primeiro livro dela que eu li, depois é que eu cheguei a ler os outros, né? Mas o primeiro foi esse, e aí na hora que eu li, não, é isso aqui que vai ser o meu projeto de mestrado, é isso. Porque aí eu quando terminei a graduação, eu terminei no final de 2018, e aí o ano de 2019 eu estava trabalhando, e aí queria tentar mestrado, e eu estava lendo umas coisas para justamente tentar fazer esse projeto, né? E aí, quando eu cheguei nesse livro aqui, foi até indicação de uma amiga, e aí, na hora que eu li, não, é isso, eu vou fazer alguma coisa aqui relacionando história e literatura, e aí eu fui pesquisar, eu cheguei nessa questão sobre metaficção historiográfica, e aí montei o projeto. E aí, de cara, eu já me apaixonei. Então, como a Yasmine falou, a personagem, a Isabel, ela é uma personagem, assim, muito emblemática. Então, isso fez até a própria Maria Valéria Rezende escrever o livro, foi o mote para a escrita do livro. Quando ela chegou ali naqueles escritos, né, naquela carta dela, e nos autos também, né, sobre o processo, que era um processo de acusação e a carta dela se defendendo. Então, quando ela achou aqueles documentos, que ela estava pesquisando, na verdade, só alguns registros das mulheres no período colonial. Então, ela queria qualquer coisa, qualquer carta, qualquer negocinho que tivesse ali relacionado às mulheres para a pesquisa que ela estava fazendo. E aí ela chegou nesse processo e nessa carta da Isabel Maria. Então, quando ela leu a carta e ela viu aquela mulher escrevendo, ao mesmo tempo que ela tentava se explicar para a rainha, ela era muito irônica. Ela era extremamente irônica. Ela, tipo, fazia assim, que eu não fiz isso, Vossa Majestade, por isso, mas eu fiz por isso. Então, ela meio que ia jogando, né? Tentando se defender e, ao mesmo tempo, mostrando ali umas coisas relacionadas àquele período. Então, eu fiz porque era necessário, porque era a única forma que eu tinha para sobreviver ali.
Então, se essa era a única forma que ela tinha para sobreviver ali, talvez porque aquela sociedade ali não fosse muito interessante, né? Talvez porque algo tivesse de errado ali. Então, quando a Maria Valéria Rezende viu essa ironia dessa personagem, aí ela resolveu escrever um livro ficcionando essa mulher. Então, tudo que a gente vê aqui dessa história da Isabel foi uma criação da Maria Valéria Rezende, porque foi assim que ela imaginou que a Isabel era. Então, quando ela leu aquela mulher super irônica ali falando aquelas coisas, ela pensou nessa personagem aqui, dessa forma, que estivesse o tempo todo questionando ali os padrões estabelecidos, né, que tem essa sede pelo conhecimento, porque a gente vê no livro todo isso, né, de quanto a Isabel tinha essa sede pelo conhecimento, né, de tanto que ela queria se impor, ela não queria aceitar aquilo que estava sendo acusada, que ela estava sendo imposta, aquele claustro, né? Então, quando a Yasmine fala, né, sobre a escrita com sangue, era justamente porque quando ela resolveu escrever a carta, ela já estava presa lá num convento, né? Jogaram ela lá numa cela, quando ela foi descoberta e tudo mais. E aí ela não tinha como escrever, ela conseguiu roubar o papel, mas ela não tinha tinta. E tinta naquela época era algo extremamente caro. Então, se ela roubasse a tinta lá do convento, todo mundo ia perceber, todo mundo ia ver, né, que roubaram a tinta. E aí ela, desesperada, ela se corta e usa o sangue na pena de um passarinho lá que ela pegou para escrever. Então, é aquela coisa assim da escrita difícil que entra, que sai, né, desse plano metafórico e entra ali na realidade, aquela escrita dolorida mesmo, dolorida porque ela se sangrou, ela se rasgou para conseguir escrever, para conseguir falar. Que eu acho que uma das coisas que a personagem mais luta é com isso, porque ela tenta falar, ela quer ser ouvida, ela quer que as pessoas vejam o que ela percebe, o que tem de errado ali, que não pode ser daquele jeito, e ela quer ser ouvida de uma forma ou de outra. Então, aí, o livro todo é mostrando isso. E aí tem essa parte psicológica aí, subjetiva da Isabel e o fundo histórico, que aí foi um casamento perfeito, eu acho. Tem um momento do teu texto, página 87, que tu coloca: como Isabel conta, as suas palavras eram seu último bafejo de liberdade. E isso é muito poderoso na escrita, tanto da Maria Valéria enquanto literata, quanto da Isabel enquanto personagem autor. É um processo de dupla função que vai sendo descrito e que se conecta à ideia de metaficção que tu trouxe ali da Hudson, para pensar essa apropriação da história sobre um viés de problematização. E isso se conecta a dois comentários que estão no chat. Antes de lê-los, eu queria destacar que a gente está com lista de presença. Meu patrão Matheus está colocando aí, não deixem de assinar, senão não tem certificado. Para quem se interessa com o certificado. A Milena, ela coloca: muito interessante essa discussão. Grande parte dos textos sobre o período colonial foram escritos a partir da perspectiva dos homens. Então é ótimo ter um vislumbre de como era a vida das mulheres nesse período. E aí a gente vê a importância desse tipo de campo científico, a metaficção e o uso da história. E aí se conecta com o que o próprio Matheus coloca como questão, que ele gostaria de ouvir um pouco mais sobre a impressão da Cindy acerca da atual situação da crítica feminista no Brasil, seja no estrito aspecto literário ou científico mais geral. E aí eu devolvo para a Cindy. E ainda mais uma questão: quem no chat tiver alguma outra questão, pode entrar e a gente caminha para o final. Sim. Aqui essa coisa que a Milena fala é justamente o que a gente pensa assim quando chega nesses livros, né? Então, tanto a Maria Valéria Rezende quanto a Ana Miranda, elas trazem muito essa visão. Então, eu lembro de que foi algo até que me marcou no ensino médio, que foi quando a professora de português trouxe o filme de Desmundo, né? Então, quando eu vi aquilo, gente, mas até então eu não sabia que era assim, não. Eu sabia que tinha muita coisa ruim no Brasil colonial, mas eu não imaginava que era tão ruim assim, não. Então, a gente vê ali aquela perspectiva da coitada da Oribela, porque a bichinha sofre, viu? Ela é igual a Isabel também. Sofre não é pouco. E aí a gente vê que não tinha muita saída, ela não tinha o que fazer, né?
ela era obrigada naquele destino, e aí ela tentou fazer outra coisa, e aí sofreu bastante com isso, né? E aí a gente vê que, a partir dessa perspectiva, a gente tem um entendimento maior. Então, eu acho que é justamente serve para agregar a esses estudos. E aí, fazendo um link aqui com o que o Matheus falou, eu acho que justamente a importância, ou do que eu vejo dessa crítica literária feminista contemporânea, é justamente isso, esse agregar dessas visões. Então, eu tento, de várias formas, assim, não cortar nada, né? Então, eu entendo a importância dos clássicos, então eu gosto muito de ler clássicos, eu gosto muito de vários autores, homens, né? E agregar com essas leituras contemporâneas. Então, eu acho que essa relação sempre ali da gente estar fazendo a relação do clássico com o contemporâneo é algo mais rico, que é algo que vai agregar, né? Então, o que a crítica feminista faz agora, né, é justamente isso, é trazer esse estudo dessas mulheres escritoras que trazem personagens femininas para a gente compreender ali essa visão delas de mundo, né, para a gente compreender essa forma como elas compreendem o mundo, do que elas vivenciam, das suas problemáticas, né? Ou até mesmo do que a gente já tem conseguido, assim, de coisa boa mesmo, de diferenciação. Então, a gente vê que tem várias obras contemporâneas que elas já vão trazer outras questões que vão além dessa repressão, né? Então, um exemplo é até uma obra que eu li, acho que 2022, 2021, não lembro muito bem, me marcou muito. A Pediatra, como é o nome dela? Del Fuego, eu só lembro do sobrenome dela, dessa autora. O nome do livro é A Pediatra. Ele traz uma personagem que ela é o diabo, aquela mulher, e eu acho ela incrível, porque ela é uma pessoa odiosa, na verdade. Ela é uma pediatra que ela odeia crianças, só que ela acaba se apaixonando pelo filho, apaixonando assim, né, de que ela tem aquela ligação com a criança, pelo filho do amante dela. Então, ela faz o parto da criança, ela tem um caso ali com esse homem, e a mulher dele engravida, ela faz o parto da criança, ela, enquanto está fazendo o parto, ela costura a mais a mulher dele. Então, ela faz isso de propósito, uma violência ali obstétrica de propósito com aquela mulher, justamente para que ela sofresse da próxima vez que ela fosse ter relações sexuais com o marido. E aí, depois, quando ela tem essa convivência com a criança, ela cria uma conexão enorme com aquela criança como se fosse filho dela. Então, ela sempre odiou todo mundo. Só que com aquela criança, ela começa a amar aquela criança. E aí, no final, eu acho que eu não posso dar esse spoiler, não sei se vocês vão ter interesse em ler, mas aí ela faz uma outra coisa, assim, ruim, digamos. Mas essas obras contemporâneas, elas já trazem visões, assim, completamente diferentes. Então, dentro desses livros, a gente pode questionar muita coisa, trazer uma reflexão ali sobre a sociedade e mostrar que as mulheres são extremamente plurais, né? Então, não existe só aquela pobre coitada que está ali sofrendo, que está tendo ali que passar por aqueles percalços. Existem vários tipos, né, de mulheres. Eu tenho até um meme que eu sempre lembro quando eu penso nisso, é que, assim, que eu acho que muitas postagens no Twitter falam sobre isso, né? Que chega de narrativas sobre gays sofrendo, eu quero gays trambiqueiras, né? Eu quero assaltantes, essas coisas. E as mulheres também, né? Chega de mulheres sofredoras, vamos trazer umas trambiqueiras também, né? Para agregar mais aí nessa ficção, né? Então, é muito disso. E aí a gente vê como outras questões que são trazidas aqui nessas obras também do mundo contemporâneo, né? De como essas mulheres estão na universidade, de como elas estão no mercado de trabalho. Já teve um pouco mais essa diferenciação de que antes eram alguns romances ali até o começo dos anos 2000, tinha muito de que o espaço urbano era o espaço dos homens. Então, tem até um estudo da Regina Dalcastan, não sei se assim se pronunciou o sobrenome dela, da professora da UNB, que ela fala sobre isso, né, de que em alguns desses romances contemporâneos,
as mulheres ainda estavam ali naquele âmbito doméstico, no âmbito urbano, aquele conflito ali nas grandes metrópoles era um conflito masculino, eram aqueles homens ali que estavam naquele espaço. E já agora isso vem mudando, né? Eu percebo que em muitos desses romances contemporâneos, escritos por mulheres, a gente tem essas mulheres dentro desse espaço urbano, né? Que estão ocupando espaços, como é o caso desse aqui, da pediatra, é Andréa Del Fogo, isso mesmo que o Júlio colocou aqui. Eu não lembrava o primeiro nome dela, só lembrava o sobrenome. E aí a gente vê essa diferenciação. Então, a crítica feminista ela vai, né, indo de acordo com o fluxo, com essas obras novas que vêm trazendo várias perspectivas diferentes. Então, acho que é isso. Levando em conta que não apareceram mais questões no chat, eu queria, da minha parte, encerrar com uma ideia da Sandra Pesavento, autora que tu traz no teu trabalho, e autora que eu pessoalmente gosto muito. No imaginário da cidade, quando ela fala de discursos que representam o espaço urbano, ela fala especificamente de Porto Alegre naquele contexto, mas ela destaca, e aqui é uma parafrase, de que o imaginário do real, ele por vezes toma o lugar do real no nosso imaginário, no sentido de que os discursos ele tem um papel muito importante de construir uma memória. E falando sobre uma memória que não foi construída em virtude da ausência de luz sobre esses discursos, no caso, a memória das mulheres, trazer o teu trabalho e o trabalho da Maria Valéria Rezende, a própria carta da Isabel enquanto objeto, eles têm uma importância teórica, tanto para a história quanto para a literatura, de extremo valor. A Yasmine própria, quando ela se propôs a participar, ela fez questão de dizer o quanto ela gostou do teu texto. Ela vem dizendo isso desde que a gente se propôs a fazer esse projeto. E aqui, ouvi-la falando, estar participando disso, destaca a importância de termos esse espaço e a importância de construir uma reflexão tanto dentro da crítica literária quanto do debate histórico, que tu traz a ideia da nova história e essa relação de desmistificar os discursos, as narrativas. Ninguém aqui é positivista, né? Ninguém com menos de 50 anos pode ser positivista hoje em dia. Me perdoe. Mas trazer essas reflexões tem um viés de importância política muito, muito necessário. E aí eu, caminhando para o final, eu convido a Yasmine a fazer uma fala caso queira, e a Cindy fazendo seus próprios agradecimentos em seguida, e a gente pode encerrar. Ok. Eu acredito que, para concluir, eu vou ler esse trecho aqui do livro que eu marquei, que fala assim: desejei... isso é a Isabel. Desejei sair desta prisão onde mais nada nem ninguém me cativava a alma. E outra vez me pus a buscar penas e tinta com que pudesse escrever, pois não sabia de outro modo para chegar à liberdade senão à força das palavras, e essa, por bondade de Deus, eu possuía. Então, quando você fala isso depois de reforçar sobre como textos como o da Maria Valéria Rezende reconstrói a historiografia brasileira pelo olhar das mulheres, é justamente o que Milena, né? Ou é Milene? Milena ou é Milene? Não lembro aqui. Deixa eu ver. Milene. A Milene fala sobre homens escreverem sobre a história e eles não priorizam o olhar das mulheres, dos negros indígenas, principalmente se forem homens brancos, né? Então, não é que o texto da Maria Valéria Rezende vá... a gente está discutindo isso, né? História é uma literatura contemporânea, a gente está discutindo no grupo, né? Nos nossos encontros. Então, o Jablonka fala muito sobre isso, mas essa tentativa de aproximar um texto que tem uma estilística próxima do período,
inclusive, várias vezes durante os trechos que você colocou aqui, eu me lembrei dos textos que a gente vê do período, né? Então, tem esse rigor estilístico na escrita. Então, não é um texto qualquer. Foi planejado para tocar as pessoas e, de certa forma, resgatar esses personagens que viveram e não tiveram a sua história resguardada naquele período. Então, a gente está resgatando esses personagens. Então, muito obrigada, Cindy, por aceitar o convite do Gabriel. Deu tudo certo, foi muito legal. E assim, a gente vai conversando, somos irmãs de instituição. Daqui a pouco eu estou aí no Piauí, te enchendo o saco. Então, em breve. Litoral, viu? Ah, não, mas a gente vai se ver em Teresina, né? Assim vamos. Sim, a gente vai se ver. Reunião de grupo de estudo, então vamos estar lá. Em breve vamos discutir o que a gente tem em comum. Vejo que a gente tem muita coisa a debater, contribuições aí. Então, muito obrigada, Gabriel, por permitir que eu participe. Trouxe um ponto de vista um pouco mais literário, porque agora, com o nosso grupo, que eu vou me debruçar de verdade sobre textos que, de certa forma, encontrem a história e a literatura, então vou me apropriar ainda mais desses temas, mas eu acredito que, pela minha perspectiva, a gente conseguiu um debate bem rico aí. Então, muito obrigada, Cindy, pela oportunidade, obrigada, Gabriel, obrigada, gente, que estão aí assistindo. Então, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, muito obrigada. Então, gente, eu agradeço muito pelas colocações, né? Eu acho que muito também do que a própria Yasmin e o Gabriel falaram, assim, agregaram no que eu estou pesquisando ainda, porque eu continuo pesquisando Maria Valéria Rezende, ainda estou com esse romance também. E aí, acho que as considerações de vocês também são muito importantes. Acho que até a visão que a Yasmin trouxe do texto, acho que também por a gente ter essa aproximação teórica, né? Ela ser da literatura também, é por esse lado aí mesmo que eu vejo as coisas, né? Então, os comentários dela também estão super agregando, né? O do Gabriel, que é já da parte da história também, agrega mais ainda, né? Porque a gente fica naquela, como eu sou da literatura, a minha dificuldade é justamente entrar nessa parte da história, né? Então, quando a gente chega aqui num grupo que trata sobre isso, então tem gente da história, tem gente da literatura, e aí a gente vai agregando muita coisa. Isso é maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Então, quem ainda tiver não estiver participando do grupo, né? Fica aí o convite no próximo semestre, né? Tentem aí, mandem a inscrição de vocês, né? Então, porque se vocês têm interesse de participar, né, de discutir essas questões aqui de história e literatura, eu acho que o nosso grupo aqui é muito bom para isso. Então, só tenho a agradecer e principalmente agradecer todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, que fez as colocações, os comentários. Fico muito, muito feliz que tem gente interessada aí de ver a gente falar sobre isso, né? Obrigadão mesmo. Gente, vamos... Gabriel, Cindy, vamos só tirar um print aqui para a gente postar nas redes sociais, divulgar, né, o nosso encontro que deu tudo certo. Vamos lá? Se posicionem aí para a gente tirar uma foto. Tu vais tirar? Tiro. Mando lá no grupo. Perfeito. Vamos lá. Vou tentar. Ixi! Estão me cobrindo aqui. Peraí. Estão cobrindo.